E Jeremias disse: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: eis que Anamael, o filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti o meu campo que está em Anatote, porque o direito de redenção é teu para comprá-lo. Vamos ler mais uma vez, versículo 7. Eis que Anamael, o filho de Salum, o teu tio, virá a ti dizendo: compra para ti o meu campo que está em Anatote, porque o direito de redenção é teu para comprá-lo. Deixa sua Bíblia aberta, por gentileza, sobre o banco onde você está. Olha para esse crente mais bonito que está do teu lado e diga para ele: hoje é uma noite de resgate. Diga para ele que hoje é noite do Senhor fazê-lo lembrar de coisas que foram roubadas no decorrer da tua vida. Diga para ele que hoje é uma noite que o Senhor vai trazer à memória as coisas que foram perdidas no decorrer do caminho. Diga para ele que existe algo na vida dele que já foi comprado, e talvez o inimigo da minha alma e da sua alma pensou que sentenciaria, mas o Senhor está dizendo para alguém nessa noite: eu vou resgatar coisas que foram perdidas, eu vou resgatar princípios que foram esquecidos, eu vou resgatar a intimidade que foi roubada. O que o Senhor está dizendo para a igreja Vila Nova nessa noite é: existe um tempo profético liberado para essa igreja, e eu creio fielmente naquilo que o Senhor confiou para essa noite. Se você puder, ora comigo, por favor, mas não precisa você segurar a tua voz, não. Aumenta o nível da adoração, aumenta o nível da oração, em nome de Jesus. Desde a hora que eu sentei ali, o Espírito Santo falou comigo: existe uma batalha travada no mundo espiritual. Eu disse: Jesus, o que é isso? Todas as vezes que nós estamos a ponto de construir ou reconstruir algo estabelecido pelo céu, o inferno também se levanta para tentar impedir. Eu não sei qual é o nível de batalha que ele preparou para esse dia, ou melhor dizer, para essa semana, mas já existe uma igreja de pé neste momento, assim como estava no livro de Atos capítulo 12, que ora mesmo Pedro estando preso, a igreja continua orando. Senhor amado, Pai querido, nessa hora nós levantamos a nossa voz em oração, pedimos ao Senhor que o Senhor manifeste a tua glória em nosso meio uma vez mais, pedimos que o Senhor visita a tua igreja uma vez mais. Enquanto essa mensagem for pregada, que o Senhor traga o verdadeiro ave, o verdadeiro avivamento sobre a tua igreja, e todo impedimento, toda barreira, todo medo, toda resistência não vai resistir ao poder da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos ao Senhor: envia anjos ministradores nessa noite, porque a tua palavra diz que o Senhor daria ordem aos anjos ao nosso respeito, e ao Senhor seja atribuída a honra, o louvor e a glória. E todos aqueles que crê, diz: pode sentar adorando a Jesus. Nós estamos diante de um texto que nós muito lemos, pois trata-se do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, acredita-se que é um dos maiores profetas na Bíblia. Quando falamos em profeta, logo nos traz à memória Jeremias, Ezequiel e Isaías. Profetas relevantes, profetas que de fato exercem o ofício profético. Nos dias atuais, nós temos confundido o espírito da profecia, o dom da profecia, com o exercício profético. Quem flui no ministério profético, ele tem uma responsabilidade. Não é somente apontar aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida, trazendo uma palavra de revelação, não, mas é trazer um alinhamento do céu com a terra. Perceba que o Senhor sempre levanta profetas no momento de catástrofe bíblico. Todas as vezes que o povo estava vivendo um período de frieza espiritual, apostasia espiritual, o Senhor levanta um profeta. O profeta a qual nós pregamos nessa noite é Jeremias. Jeremias não era um profeta benquisto, porque Jeremias não era um profeta como a mim, que eu estou ministrando aqui, mas amanhã estarei na minha terra. Não, Jeremias pregava para a tua nação, e a mensagem que Jeremias trazia era uma mensagem de arrependimento, de conserto e
de alinhamento. Jeremias trazia um despertamento para a igreja, dizendo para eles que embora eles estivessem no templo, eles haviam esquecido de adorar ao Deus do templo. É mais ou menos assim, eles entendiam de rito litúrgico, eles entendiam de horário de culto, eles entendiam de fazer tudo que era propício, ou tudo aquilo que havia sido imputado no livro de Levítico, mas eles esqueceram o que era adoração. Esquecer o que era adoração é muito perigoso, porque nós tornamos um lugar que é para viver coisas sobrenaturais em algo tão natural e normal. Perceba que eu espero que aqui não aconteça isso somente em Cuiabá. Entramos em um ambiente como esse, principalmente numa semana tão profética como essa que nos fora proposto, a semana do Pentecoste. Mas nós entramos e saímos da ambiência da mesma maneira. E por quê? Porque agimos natural diante daquilo que é para ser visto como sobrenatural. Nós esquecemos o que era entregar ao Senhor a nossa verdadeira adoração. Jeremias começa a então pregar uma palavra que ele não recebe aplausos, ele não recebe like, ele não recebe curtida e nem tapinha nos ombros, pelo contrário, a Bíblia diz que pela mensagem que Jeremias pregava, ele é levado agora à prisão, o rei Zedequias manda prendê-lo, mas olha o que o texto diz, Jeremias estava na prisão, mas mesmo estando na prisão, a palavra do Senhor vai até ele. Algo me chama a atenção no texto, nós vivemos em um dia, em momentos, em horas, em que nós estamos sendo sitiados por algumas coisas, ou melhor, nós estamos sendo excluídos, nós estamos sendo extintos de alguns lugares, justamente pela palavra que carregamos. Mas o que o texto nos ensina nessa noite, principalmente a vocês, pastores, líderes, não tem problema a exclusão, não tem problema a separação, o que importa é, pode até haver prisão na terra, mas a palavra do Senhor ainda te alcança. Eu vou melhorar isso para alguém entender. Pode até ter perseguição terrena, pode até ter exclusão terrena, mas o céu permanece aberto diante de ti. Alguém pode dizer, eu não gosto da forma que ela fala, eu não gosto da forma que ele conduz a igreja, eu não gosto da forma que ele está conduzindo o teu povo. Se é o Senhor que tem te dado a instrução, se você está de fato vivendo aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida, fique tranquilo, porque o rei Zedequias pode até tentar parar, mas o homem na terra não pode paralisar o projeto que o céu colocou sobre a tua vida. O homem na terra não pode impedir aquilo que o céu decidiu fazer ao seu respeito. Aquilo que a terra está apontando não é a última palavra que o Senhor liberou para a tua vida. Jeremias é visitado, e agora quando ele é visitado, ele recebe uma ordem, e a ordem é: compra para ti um campo que está em Anatote. Anatote era a terra de origem de Jeremias, e a ordem que Jeremias recebe é: compra um campo que está lá. Só que perceba, o contexto bíblico diz que essa terra está sitiada. Essa era uma terra que produzia. Nós estamos na semana do Pentecoste, trata-se da festa das colheitas, uma das maiores festas judaicas do Antigo Testamento. Era justamente uma festa que celebrava a colheita de um plantio. Agora, a palavra do Senhor veio para Jeremias, dizendo para Jeremias: Jeremias, compra para você um campo que não colhe mais nada. Esse campo era um campo frutífero, esse campo era um campo que tinha cisternas, que produzia oliveira, era um campo que produzia trigo, e de repente esse campo para de produzir. Só que a história de Anatote não começa justamente nesse momento em que ele não consegue produzir mais nada. O campo de Anatote, ele é conhecido ainda no livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 26. A Bíblia diz que existia um sacerdote por nome de Abiatar. Abiatar decide se associar com Adonias. Para que missionar a Railine? Para tentar ocupar o lugar que não era teu, do teu pai. E juntamente por essa aliança que ele fez, uma aliança que o Senhor não concordava que era feita, a Bíblia diz que ele foi excluído, destituído do seu sacerdócio. E agora ele é enviado para uma terra. Que terra é essa? Anatote. Anatote é uma terra que abraça aquilo que o mundo rejeita. Anatote é uma terra que decide abrir a porta para aquele que o mundo decidiu fechar a porta. Quando eu lia isso, o Senhor falava comigo: Railine, Anatote é a representação da igreja. Porque perceba, quantos sacerdotes excluídos, rejeitados, caídos e vendidos a igreja abraçou.
Quantos homens de Deus estão hoje sentados aqui, mas outra hora você não tinha oportunidade ou não tinha a mesma leveza de estar sentado aqui? Porque em algum determinado momento você decidiu fazer aliança que não era para fazer, tomar posição que não era para tomar, vincular em pessoas que não era para você estar vinculado, e o que acontece foi excluído, foi destituído. Eu estou pregando de pessoas normais. Deixa eu dizer para você, eu sei que nós carregamos uma credencial, eu sei que nós carregamos uma posição eclesiástica, mas essa posição eclesiástica, essa carteirinha que nós carregamos, essa credencial, ela não nos anula da nossa humanidade, e a nossa humanidade permite que nós também erramos. E quando nós erramos, para onde nós vamos? Existem muitos sacerdotes que estão lá fora, perdidos, excluídos, esquecidos. Mas é para isso que o Senhor criou uma igreja, um campo de Anatote para poder abraçar, para poder cuidar. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus chegaram aqui arrastando, chorando, pedindo abrigo, pedindo colo, pedindo que alguém tivesse compaixão da vida dele. E Anatote abraçou, Anatote cuidou, Anatote disciplinou, Anatote restaurou. O problema não é o que Anatote faz no momento que ela precisa exercer o seu ofício. O problema é que quem tanto cuidou agora também precisa ser cuidado. Quem tanto amou agora precisa ser amado. Quem tanto abraçou precisa também ser abraçado. Abraçado por quê, Railine? Nós não erramos, nós não pecamos. Pelo contrário, nós abraçamos aqueles que erraram e está tudo bem. Mas entenda algo nessa noite: nem sempre o erro exposto significa que não existe também erros escondidos. E que erros escondidos são esses? Nós pregamos sobre pecados de adultério, pecado de fornicação, mas existem pecados, por exemplo, como a falta de intimidade ou a falta de reverência na adoração, que também levam o povo a ser sitiado pelo inimigo. Foi justamente isso que aconteceu com Anatote no livro de Jeremias. Anatote deixou de cumprir princípios, e quando eu quebro princípios, os princípios acabam me quebrando. A terra que produzia parou de produzir. E me desculpe, Anatote, eu preciso ser fiel ao texto. Quantas vezes você sabe que você carrega um ofício para produzir o trigo, que simboliza o pão, a palavra, e você já não consegue produzir mais? As cisternas de água, que simboliza a vida, e você não consegue mais entregar. Quantas vezes você não consegue mais oferecer aquilo que você sabe que foi chamado para oferecer? Quantas vezes alguém entra e sai deste culto da mesma maneira, porque mesmo estando em Anatote, sabe que Anatote já não está fazendo aquilo que lhe fora confiado fazer. Mesmo alguém entrando em depressão, alguém entrando debaixo de crise do pânico, de ansiedade, o casamento arrebentado, os filhos destruídos, ele entra e sai da igreja, e parece que a igreja está apática à situação. E por que apática à situação, Railine? É porque eu sou negligente à dor do meu irmão? Não, é porque na verdade eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Anatote, você não percebeu, você cuidou de tantos, mas não cuidou de si mesmo, e por não cuidar da sua terra, hoje você não consegue frutificar mais. Só que eu tenho um recado de Deus para você. Calma, Anatote. Calma, Anatote. Emi devassia. Calma, porque alguém lá fora está dizendo: a terra está sentenciada, mas o céu já visitou um profeta na terra para dizer: compra o campo que está perdido. Que me deremasaia, temando binevassai. O inimigo da minha alma e da sua alma está branindo lá fora, dizendo: eu consegui silenciar a igreja. Ele está dizendo: eu consegui calar a voz profética. Ele está dizendo: eu consegui apagar os dons espirituais. Ele está dizendo: eu consegui colocar uma apostasia disfarçada no meio da igreja. Mas o que o Senhor está dizendo nessa noite é que quando o inimigo sitia, o Senhor levanta. Ele levanta profeta na terra. Ele levanta para dizer: resgata a terra que está perdida.
Tem resgate, Anatote. Tem resgate, Anatote. Eu sei que parece meio chato, mas eu preciso que você me ajude a pregar. Olha para quem está do teu lado e diga para ele: tem resgate. Fala para ele: tem resgate. O Senhor está dizendo para alguém: tem resgate. O Senhor está dizendo para alguém: tem resgate. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero que você me ajude a pregar, porque o Senhor está dizendo para alguém que estava aqui: eu me lembro da intimidade que tu tinha, foi perdido no meio do caminho. Eu me lembro de como você era usada nos dons espirituais e se perdeu no meio do caminho. Eu me lembro da reverência que você tinha quando chegou na minha casa, mas ao passar dos anos você se acostumou com essa ambiência. É por isso que o profeta Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra no longo dos anos, porque o tempo passa e nós temos a tendência a acostumar-se com a ambiência. Senhor, levanta Anatote. E agora a ordem para Anatote é: Anatote, compra a terra que não produz mais. Só que perceba, Anatote não vai ser o dono da terra. Aplica-se aqui a lei de Levirato. Anatote é o parente próximo. Ele está comprando para que no momento oportuno ele possa entregar para quem é o dono real, oficial dessa terra. Essa terra é uma terra que precisa ser resgatada. E a Bíblia diz que ela é comprada. Essa terra foi sitiada. E essa sitiação não começa no livro de Jeremias. Essa sitiação começa no livro de Gênesis. E por que no livro de Gênesis? A Bíblia diz no capítulo 1, 2 e 3 que o Senhor criou o céu e a terra sem forma e vazia. O Senhor cria Adão e Eva, coloca para habitar num jardim que se localizava no Éden. Habitando lá, Eva decide quebrar um princípio. Adão também, tá? Quebraram-se o princípio, e quando quebraram o princípio, os princípios o quebraram. Agora eles são destituídos e condenados à morte. Só que o texto bíblico diz que eles colocam folhas de figueira para quê? Para esconder a nudez. Na verdade é para não revelar o pecado que estava oculto. Só que antes deles serem excluídos, esquecidos e retirados do jardim, a Bíblia diz que o Senhor troca as suas vestes e agora coloca sobre ele pele de cordeiro. O nosso Deus não criaria um cordeiro morto simplesmente para pregar a pele dele e envolver em alguém que estava vivendo um momento de exposição, não. Mas Apocalipse traz uma resposta para esse questionamento. A Bíblia diz que um cordeiro foi morto na fundação do mundo. Esse cordeiro trazia o apontamento para aquilo que Cristo Jesus fazia. Railina, eu não entendi, eu vou te explicar. Uma vez que a terra foi excluída e sitiada, houve-se alguém que decidiu comprar essa terra. Só que essa terra não foi comprada com ouro, ela não foi comprada com dólar, ela não foi comprada com Bitcoin. Essa terra não foi comprada com milhas, essa terra não foi comprada com cartão de crédito, essa terra não foi comprada no débito, ela não foi comprada no Pix. Essa terra ela foi comprada quando alguém se entregou naquela cruz e disse: Tetelestai, está consumado. O preço foi pago. A terra de Anatote que estava sitiada foi comprada, e foi comprada com preço de sangue. O que o Senhor está dizendo para nós nessa noite é que você não entendeu. Eu levantei um profeta para resgatar a terra, mas quem pagou o preço fui eu. Eu levantei um profeta para resgatar a terra, mas a terra quem comprou fui eu. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor está dizendo para algumas pessoas nessa noite: você é uma terra comprada, e você não foi comprada de qualquer maneira. O teu ministério não foi comprado de qualquer maneira. Os teus filhos não foi comprado de qualquer maneira. A tua família não foi comprada de qualquer maneira. O ministério que o Senhor te confiou não foi comprado de qualquer maneira. Quem comprou a sua terra, quem comprou a tua casa, quem comprou a tua chamada, ele pagou um alto preço, e foi o preço de sangue. Será que você consegue entender que quando você não tinha nada para dar, você não tinha nada para oferecer, ele olhou para essa terra e disse: ei, essa terra tem dono. Qualquer ser humano na sua inteligência normal não compraria algo que não ia dar nenhum tipo de benefício. Qualquer pessoa que trabalha no campo de imobiliária não venderia um terreno que não tem saneamento básico e nem segurança. Ninguém compraria um pedaço de terra em um lugar que a energia não chega, que não tem água, que não tem esgoto. Nós diríamos: não serve. Você sabe qual é o nosso maior problema? É que nós esquecemos que quando nós fomos comprados, nós não tínhamos luz, nós não tínhamos água, nós não tínhamos nenhum nível de produção. Hoje é muito lindo, e louvado seja Deus por isso,
que estão todos aqui lindos, arrumados dessa maneira. Eu não sei você, mas a mim, o Senhor não me comprou desse jeito. Ele me comprou quando ninguém queria comprar. Ele me comprou quando nem mesmo a minha família acreditava em mim. E eu sei que eu estou pregando para pessoas nessa noite que foi comprada às vezes quando estava perdido na droga, no crack. Eu sei que eu estou pregando para pessoas nessa noite que foi comprado muitas das vezes quando você estava debaixo de um nível de depressão tão grande que você não sabia mais o que era orar e continuar de pé. Eu sei que eu estou pregando para pessoas nessa noite que quando o Senhor decidiu te comprar, você vivia um tempo de adultério dentro da tua casa, um tempo de negligência com seus filhos, e nem por isso o Senhor mediu esforços para poder te resgatar. Sabe qual é o nosso problema? É esquecer de onde o Senhor nos tirou, de onde o Senhor nos resgatou. É esquecer de onde o Senhor tirou a tua casa e tirou a tua família. Nós estamos tão acostumados com esse ambiente que nós esquecemos o que Ele teve que fazer para poder nos resgatar. O Senhor está dizendo para você, pastor, para você, pastora, para você, líder, para você, obreiro: eu te comprei sem credencial, sem carteirinha, sem terno bonito, sem congregação. Eu te comprei. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele comprou a igreja quando não tinha um telão bonito desse. Ele comprou a igreja quando ninguém tinha uma carteirinha de teólogo nesse lugar. Ele comprou. Ele comprou. Ele comprou. Ele comprou. Ele te comprou quando o seu cargo que você hoje exerce não era tão posicionado como é. Ele te comprou quando a sua conta bancária não era tão visitada como é. Ele te comprou quando ninguém mais queria. Ele foi nos lugares mais obscuros, nos lugares mais horríveis, para buscar a tua vida. Ele não mediu esforços. Ele te resgatou. E agora, Railine, o porquê que se você foi resgatado, você permanece sentenciado? Por que é que você sabe que você tem um dono, que você foi resgatado, e você permanece apático a algumas situações que vem acontecendo? Por que é que você não produz mais, Anatote? Anatote, por que tem filhos agora esperando ou planejando a forma de se suicidar, e você não produz mais pão, Anatote? Você não produz mais água, Anatote? Você não produz mais oliveira, Anatote? Anatote, por que tem gente que entra e sai por essa porta da mesma maneira, Anatote? E você vê sentado do teu lado, mas você finge que não é com você. Você finge que não quer se envolver neste problema, Anatote. E responda, não para mim, mas para você mesmo. Se você sabe que você foi comprado e por um preço alto, pago, tão caro dessa maneira como o preço de sangue, por que é que você não produz? Porque infelizmente nós, por mais que tenhamos sido comprados, nós permanecemos sitiados. Eu tenho dito, e o Senhor me visitou no início deste ano com uma palavra: a nossa guerra hoje não é mais contra o espírito de Jezebel, como muito se prega nas igrejas, mas é contra o espírito de Atalia. Atalia, filha de Jezebel, ela guerreia contra a igreja, não para silenciar os profetas, porque os profetas só se silenciam quando o Senhor quer, mas para ocupar o lugar de poder. E como é isso, Railine? É querer estar no lugar que o presidente está, simplesmente não por ser direcionado por Deus, mas porque eu quero estar no lugar de destaque, sem saber o peso que isso traz por trás. É querer estar nos melhores lugares na política, não para conduzir o povo, mas por saber o benefício que o poder traz. É querer ocupar a tua mente, porque sabe que ela ocupando a sua mente, ela vai ter o governo sobre a tua vida. Nós não percebemos que o poder, ambição, a vontade de crescer, tem silenciado, tem tomado e roubado de nós aquilo que o Senhor nos confiou. E é por isso que nós permanecemos sitiados. Mas a Bíblia diz que essa terra foi comprada, e toda terra que é comprada tem um documento de compra. Que documento é esse, Railine? A Bíblia diz que havia duas escrituras. Quantas escrituras? Versículo 11. Uma escritura era aberta e a outra era selada.
E o Senhor levanta um homem por nome de Baruque, porque Jeremias estava preso, Jeremias não tinha como fazer. Mas todas as vezes que o Senhor levanta alguém para algo, Ele também vai dar sustentação para o projeto ser executado. Como assim, Railine? Aquilo que eu não consigo fazer sozinha, o Senhor levantará uma mão amiga para poder me ajudar. A terra me prende aqui, mas tem o Jeremias lá. É por isso que quando o Senhor Jesus, Ele precisou viver o momento de ascensão, Ele levantou os discípulos, porque Ele não estaria aqui, mas os discípulos dariam continuidade no propósito. Então o Senhor levanta Baruque, e o que o Senhor está dizendo é: eu entreguei a direção para Jeremias, mas tem Baruque aqui, que vai exercer aquilo que Jeremias recebeu. Eu vou liberar de novo. Eu liberei uma ordem para Jeremias, mas tem Baruque aqui que vai exercer aquilo que Jeremias recebeu. Você não entendeu, mas o Senhor está levantando Baruques nessa noite. Baruques são amigos de ombro, Baruques são amigos de oração, Baruques são amigos de mobilização para exercer o projeto que o Senhor confiou. Talvez você não esteja entendendo, porque a minha congregação está aqui, porque a minha congregação está lá. Ei, Baruque, você é uma extensão do propósito que Deus confiou a Jeremias. Baruque não vem para competir, Baruque vem para executar. Baruque não vem para questionar, Baruque vem para obedecer. Fecha aspas. Se o Senhor falou com Jeremias, Ele não precisa dar satisfação para Baruque. Quando Ele falava com Moisés, Ele não dava satisfação para Arão e nem para Josué. Deixa eu voltar para o texto. Baruque decide ir e fazer o que precisava ser feito, que era levar as escrituras para elas serem então assinadas, validadas. Quantas escrituras eram? Por que duas, Ailine? Porque no Antigo Testamento, ou naquela época, eles tinham o costume de que uma escritura ficasse aberta, para eles olhar e validar aquilo que estava lá de fato. E se porventura elas se perdessem, outra escritura existia, que ficava guardada dentro de um vaso de barro. Por que a igreja permanece sitiada? Porque o Senhor te comprou. Ele levantou um Baruque para ser extensão daquilo que Ele projetou na tua vida. O problema é que todo aquele que foi comprado caminha com um documento de compra. Ele caminha com uma escritura. Essa escritura, ela te dá direitos, mas ela também te dá deveres. O problema é que mesmo tendo as escrituras na mão, nós não decidimos folheá-la. Está comprada na TOT, mas não sabe que tem uma escritura na mão para exercer o direito e o dever que ela te dá. Foi comprada na TOT, mas permanece oprimido diante de tanta afronta do inferno. Por quê? Porque não sabe o poder que a escritura te dá. A casa está sentenciada pelo inimigo. E por quê? Porque esqueceu o que a escritura está falando acerca da tua família para você. As suas finanças estão sitiadas, mas esqueceu o que a escritura diz para você. O Senhor está trazendo um alerta para a igreja nessa noite. Vocês foram compradas. Exerça o que te dá direito da compra. Ailine, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu não preciso saber. Desde que o dono que comprou ou te resgatou saiba. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém nessa noite. Se você tem a escritura, use a escritura que o Senhor te deu. Use a escritura que o Senhor te deu. Use a palavra que Ele te confiou. Ailine, você não sabe o que eu estou vivendo. Não sei, mas deixa eu te dizer uma coisa. A escritura diz que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. A escritura diz que não existe nada demasiadamente impossível que Ele não possa fazer. A escritura diz que Ele é o dono do ouro e Ele é o dono da prata. A escritura diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. A escritura diz que Ele é aquele que vai diante de nós. Ele abre os caminhos para nós passarmos. A escritura diz que Ele é aquele que cura o paralítico. Ele restaura o enfermo. Ele dá vida aos mortos. A escritura diz que quando Ele decide agir, ninguém pode impedir. A escritura diz que Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Ailine, eu estou
estou vivendo guerra espiritual. A Escritura diz ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é o meu escudo, Broquiel. Ele te livra do laço do passarinheiro, Ele te cobre da peste perniciosa. Eu acho que você não está entendendo, Ailine. Eu estou vivendo guerra muito grande na minha vida. A palavra do Senhor também nos diz que se por um caminho eles vêm, por 7 ele vai ter que voltar. Ailine, mas a igreja está sendo perseguida, Ailine, a igreja está sendo caluniada, Ailine, a igreja está sendo atacada. Está tudo bem, porque a Escritura também diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. O que o Senhor está dizendo para você é que nada resistirá o poder de Jesus na tua vida, igreja. Avança, igreja, levanta, a igreja. Avança, igreja, avança, igreja. A igreja tem sido perseguida, a igreja está sendo caluniada, a igreja está sendo atacada, mas o Senhor está dizendo: eu lhe dei poder e autoridade, eu lhe revesti, eu lhe capacitei. Não tenha medo. Se levanta na tua casa como uma igreja viva do Senhor. Se levanta no teu casamento como uma igreja viva do Senhor. Se levanta no meio dos jovens como uma igreja viva do Senhor. Se levanta no meio das crianças. Se levanta na noite. Sabe qual é o problema? Nós estamos assentando a sentença na terra. É por isso que o Senhor precisa levantar profetas, como levantou Ezequiel olhando o vale de ossos secos. A Bíblia diz: Ezequiel, pode esses ossos voltar a viver? Senhor, tu sabes. Sabe por que ele fala tu sabes? Porque a cultura dizia que ele já tinha ido lá algumas vezes orar pela sua esposa, que morreu no capítulo 24. Que ele olha e diz: Senhor, tu sabes. Eu sozinha não dou conta, eu sozinha não consigo, eu sozinha não consigo caminhar com esses filhos. Mas uma vez que eu abra a tua palavra, uma vez que eu abra a tua palavra, uma vez que eu abra a tua palavra, uma vez que eu abra a tua palavra é pavimentação para mim. Ela é pavimentação para mim caminhar. Tem alguém que tem palavra aí? Tem alguém que tem palavra aí? Tem alguém que tem palavra? Pega a sua espada. Pega a sua espada. Pega essa espada. Eu queria que a equipe do louvor viesse me acompanhar, por favor. Não precisa ser um ministério de louvor, não, são os músicos. Pega a sua espada, porque você não entendeu. Nós estamos na semana de Pentecoste, e como guerreiro você vai resgatar a sua terra que talvez não está frutificando mais, os seus filhos que não estão frutificando mais, a tua família que não está frutificando mais. Ailine, mas por que eu vou só levantar a palavra para cima? Isso é um ato simbólico que você está fazendo nessa noite. Esse ato simbólico representa a igreja que está dispersa, a igreja que agora está acordada, a igreja que está disponível, a igreja que entendeu que foi resgatada. Essa palavra na sua mão, ela se torna uma espada, e quem carrega a espada sabe que está indo para o campo de guerra. O Senhor está dizendo: tudo aquilo que foi gerado através do nome de Jesus para a tua vida não ficará sentenciado mais essa noite, porque o Senhor está te dando autoridade para você resgatar, o Senhor está te dando autoridade para você recuperar. O Senhor está recuperando a igreja que estava morta, o Senhor está recuperando a igreja que estava fria, o Senhor está recuperando a igreja que estava desanimada, a igreja que estava Você sabe, Anatote, que você só chegou aqui pela palavra. Foi a palavra que quebrou sentença, foi a palavra que te libertou, foi a palavra que te curou, foi a palavra que te colocou de pé, foi a palavra que te deu ar, foi a palavra que te... É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra dele,
cura. A palavra dele foi pela palavra que você... Foi a palavra dele que deu sustentabilidade nos dias maus. Foi pela palavra dele que não faltou farinha, não faltou azeite na tua botija. Foi pela palavra dele que a enfermidade bateu por retirada na tua casa. E porão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Foi pela palavra dele que o inferno teve que recuar. Foi pela palavra dele que você conseguiu chegar. Foi pela palavra dele que você não abandonou o ministério. Foi pela palavra dele que você continuou. O problema é que nós sabemos que existem lugares que nós não podemos entrar com a palavra. E por que nós entramos, Railine? Existem alguns países que, se eu chegar com essa palavra, eles rasgam, queimam e ainda me matam. É por isso que eram duas escrituras. A primeira era aberta, mas se alguma coisa acontecesse, ainda havia A palavra do Senhor nos ensina no livro de Jeremias, capítulo 18, que o Senhor traz uma analogia com a igreja daquele tempo. E que analogia era essa, Railine? Ele pega um vaso que estava quebrado, o vaso se quebra na mão do oleiro, só que ele não joga o vaso fora, ele restaura o vaso. Ele faz o quê? Pastor, me ajuda a pregar, por favor. Pode, pastor. Tem o microfone para o senhor. O vaso de barro representava a nação de Judá que estava corrompida. Aí o Senhor fala para Jeremias: desce até a casa do oleiro, que representa o Senhor. O Senhor pega a igreja que estava perdida e joga fora, pastor? Não. Ele faz o quê? Ele restaura. Ele faz o quê? Restaura. Ele amassa aqui. Passa ali. Ele amassa. Aí dói aqui, dói ali. Mas a gente está entendendo, Senhor, por que eu estou passando por isso? Nós não entendemos que isso faz parte do processo. E por que faz parte do processo? Porque no capítulo 18 começa-se a preparar para aquilo que o Senhor cumpriria em Atos 2. A Bíblia diz que eram duas escrituras. Uma você está na sua mão, e a outra ela era enrolada, selada e guardada dentro de um. Se o vaso do capítulo 18 representava a nação de Judá, essa profecia se cumpre no livro de Atos capítulo 2. Porque a Bíblia diz que de repente veio um som do céu com uma rajada de vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Não tinha ninguém de pé, não tinha ninguém rodopiando, não tinha ninguém falando línguas estranhas, não. Eles estavam assentados e lá apareceram línguas divididas como que de fogo e pousou sobre cada um. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor, aonde é que eu acho o Espírito Santo? Eu encontro ele na Amazon? Não. Eu encontro ele no Mercado Livre? Não. Eu encontro ele na Europa? Não. Eu encontro ele na América? Não. Eu encontro ele no Google? Também não. Eu encontro na Apple? Também não. Eu encontro na Samsung? Também não. Eu encontro no mercado? Também Eu não. encontro na farmácia? Não. Aonde é que ele habita? Aleluia! Aonde é que ele habita? Aonde é que... Dentro. Aonde é que ele habita? O Senhor está dizendo para você: o que eu derramei sobre vocês no dia de Pentecoste não está no mercado, não está na farmácia. Podem queimar a minha Bíblia, podem quebrar minha credencial, podem me tirar o título de missionária, mas quem é que tira? A presença. A
o Senhor está dizendo para alguém nessa noite é que você não entendeu, mas podem tirar tudo o que você tem, só não tira a presença que habita dentro de você. É por isso que teve dias que mesmo você estando a paisana, sem roupa de pastor, sem cara de pastor, alguém chegava perto e dizia: tem alguma coisa diferente, eu vou ter que recuar. Tem alguma coisa diferente, eu vou ter que recuar. Tem alguma coisa diferente, eu vou ter que recuar. O que é que existia, pastor? A presença. O que existia? A presença. No dia do hospital o que tinha? A presença. No dia da fome o que tinha? A presença. No dia do medo o que tinha? A presença. No dia da perseguição o que tinha? A presença. No dia da aflição o que tinha? A presença. No dia que alguém falou: fecha a porta. A presença. No dia que alguém falou: eu vou fazer você parar. A presença. Podem tirar tudo de você, só não permitam que tirem a presença. Podem levar seu dinheiro, pode levar sua posição, pode levar o cargo que você ocupa, pode levar o lugar que você pisa, pode levar os seus cartões de crédito, Mas não a presença. Não a presença. Tira o reino. mas não tira a presença. Tira a coroa. Mas não tira a presença. Tira o reino. Mas não tira a presença. Tira tudo. Mas não tira a presença. Mas mantém a presença. a presença. Você não está entendendo o que o Senhor está dizendo para você? O Senhor reuniu vocês aqui durante essa semana de Pentecoste para dizer para você: pode não ter telão, mas se tem a presença. Pode não ter a cadeira bonita, mas se tem a presença. Pode não ter os melhores pregadores, mas tem pé. Tem presença, tem presença, tem presença, tem presença, tem presença aí. O Espírito Santo habita nessa igreja. Aonde tem o crente cheio da presença, o Espírito Santo de Deus te toma. Ele te toma na galeria. Ele te toma. Ah, o Senhor está dizendo: Anatote foi comprado e está cheio da minha presença. Cheio da minha presença. Cheio da minha presença. O louvor está cheio da presença. A bateria está cheia da presença. O pregador está cheio da presença. O pastor está cheio da presença. Falta tudo, mas não falta a minha presença. Falta tudo. Ai, ó, sabe, cara. Ora, mandara, vai. O céu está aberto. Seja cheio. Cheio, cheio, cheio. Anatote, você vai voltar a florescer. Anatote, você vai voltar a florescer. Quem é da profecia não vai parar. Olha o Senhor levantando os homens e as mulheres cheios da tua presença nessa casa. Ele me achou, olha ele te renovando, olha ele te renovando. Olha ele te enchendo. Ei, deixa eu dizer uma coisa pra você. A tua casa vai ser mudada. Porque quando você entra lá, a presença que você carrega vai oprimir, vai ocultar tudo aquilo que paralisava. Você não está entendendo, mas tudo aquilo que veio para parar a igreja, o Senhor está dizendo: eu levantei profeta na casa para dizer: seja cheio, seja cheia, seja cheia, seja cheia. Foi comprada, renovada, restaurada. Cadê você, Anatote? Cadê você, Anatote? Cadê você, Anatote? Cadê você, Anatote? Cadê Rebacato? Arabacamandarabahash. É pra botar galabassurebaha. Amando quem é mais? Cadê você, Anatote? Cheio! Cheio! Olha o Senhor já levantando aqui. Olha o Senhor já levantando lá. Olha o Senhor renovando. Olha o Senhor restaurando. Olha Ele trazendo vida. Olha Ele trazendo.
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Aonde tiver uma terra comprada nessa noite, aonde tem alguém comprado nessa noite, que talvez ele está cansado, desanimado, talvez ele chegou aqui sem forças, talvez ele chegou aqui desesperançosos, que se cumpra nessa noite aquilo que aconteceu em Atos 2. Eles estando assentados, o vento do Senhor soprou nos quatro cantos e tomou toda aquela ambiência. Existe uma glória que sai desse altar nessa hora. Ele vai te renovando, Ele vai te batizando, Ele vai te enchendo agora. Variedades de língua, dons espirituais, dom da profecia, dom da palavra. O Espírito de cura renova agora, 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 agora. A igreja está sendo tomada, 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 tomada. Derrama, Jesus, derrama, meu amigo Espírito Santo. Enche até não transbordar. Você não vai aguentar ficar parte da situação. A igreja do Senhor, ela está viva. A Anatote está de pé. A Anatote está cheio da glória dele. Uma nuvem de glória repousa. Calamancho. Todas as vezes que o Senhor estava reconstruindo a Bíblia diz no livro de Ezequiel 37 que ouviu-se um ruim. Um barulho começa a acontecer. Esse barulho não é de bagunça, esse barulho não é de emoção. Esse barulho é de visitação. Visitação. É Massai. Visitação. Visita. Ai meu Deus. Visitação. Visitação. O Espírito Santo de Deus grita no meu espírito nessa hora. Eu estou visitando. Eu estou visitando a Vila Nova nessa noite. Eu estou visitando a igreja Vila Nova nessa noite. Eu estou visitando a igreja Vila Nova nessa noite. Não se assuste, é barulho de visitação de Deus na terra. Visitação de Deus na terra. Visitação de Deus. Você que fala em línguas espirituais, abra a boca e seja cheio, 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 cheio. Olha a terra voltando a produzir. Olha a terra voltando a produzir. Olha a terra produzindo aqui. Olha a terra produzindo lá. Olha a terra produzindo na galeria. Olha a terra produzindo aqui no meio das congregações. Olha a terra produzindo no louvor. Olha a terra produzindo no altar. A terra começou a frutificar. Você não está entendendo? Tem alguém do teu lado querendo que você estenda a mão para ele. Quem sabe você é o Baruque dessa noite. Estenda a mão para quem está do teu lado e diga para ele: está cansado, está desanimado, está desestruturado. O Senhor me trouxe para resgatar. Alguém que não estava conseguindo mais orar, o Senhor está te levantando para orar. Alguém que estava sentenciado, o Senhor está dizendo: eu estou te usando para resgatar a terra que estava perdida, para resgatar a terra que estava oprimida nessa noite. Enquanto tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus querendo resgatar a terra, a mídia não ficará sentenciada. Os jovens não ficarão sentenciados. Meu Deus.
Os nossos filhos não ficarão sentenciados. Eu creio, Deus. O nosso culto não ficará sentenciado. O Espírito paira sobre a igreja. O Espírito paira sobre a igreja. Você pode adorar Ele por 2 segundos. Por 1 minuto você pode adorar Ele. Entrega a sua adoração. Entrega a sua adoração. E fala a Ele, você foi comprado por Ele, você foi resgatado por Ele, adora Ele. Quanto tempo você não fala o quanto você o ama? Quanto tempo você não agradece a Ele por tudo quanto Ele fez sobre a tua vida? Agradeça a Ele, adore a Ele. Olha como você está hoje. Será que você não pode abrir a tua boca? Ei, tem pulmão, tem fôlego nos seus pulmões. Você pode adorar. Você pode adorar. Ai, adore a Ele. Ele pagou um alto preço por você. Ele pagou um alto preço pela tua casa.